2, 3. Olá, caríssimos irmãos e irmãs que acompanham este nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Neste dia, 18 de janeiro, quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum, vamos refletir sobre o Evangelho que é tirado de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. O episódio tratado nesse texto, a cura do homem com a mão seca, marca uma série de 5 conflitos ou controvérsias envolvendo Jesus e seus tradicionais opositores, iniciada no capítulo 2, versículo 1, com o episódio da cura do paralítico. Nessa sequência, Jesus manifesta o sentido da sua messianidade, que consiste na libertação das pessoas mediante a promoção da vida e o fazer o bem. E isso corresponde a estabelecer o reinado de Deus no mundo. Ao fazer isso, obviamente, ele encontra resistência, tanto entre as pessoas quanto entre as instituições que colocavam a observância da lei acima da vida e do bem das pessoas. Os principais temas tratados ao longo dessa sequência são o poder de perdoar pecados, o sentar-se à mesa com pecadores e pessoas consideradas impuras, a necessidade de jejuar e, por último, o que é permitido fazer no dia de sábado. A respeito do sábado, o evangelista dedica 2 dos 5 episódios, ou seja, 2 das 5 controvérsias. A primeira surgiu a partir das espigas arrancadas pelos discípulos de Jesus num dia de sábado, que foi o evangelho de ontem. A segunda é a cura do homem da mão seca pelo próprio Jesus num dia de sábado, numa sinagoga, que é o evangelho de hoje. E o conflito retratado nesse texto já vem delineado pelos 2 primeiros versículos. Logo no primeiro, e é a primeira frase do texto, diz que Jesus entrou numa sinagoga. E quase toda vez que Jesus entra numa sinagoga, como sabemos, acontece um conflito. Ainda no primeiro versículo se diz que ali naquela sinagoga estava um homem com a mão seca, quer dizer, uma pessoa necessitada de ajuda, necessitada de inclusão. E Jesus nunca fica indiferente a situações como essa. E o segundo versículo diz que os presentes na sinagoga estavam observando Jesus para ver se ele curaria em dia de sábado, para depois acusá-lo de transgressor do mandamento. À primeira vista parece algo tramado, uma armadilha montada para pegarem Jesus. Os adversários já estavam prontos para acusá-lo, caso ele interviesse na situação daquele homem. Mas Jesus não se intimida, mesmo sabendo que estava sendo vigiado pelos membros da sinagoga, pelos observantes fiéis daquela religião. A necessidade de fazer o bem e promover a vida, que são sinais da sua fidelidade ao Pai, o faziam confrontar a ordem estabelecida sem medo e sem temor. Ao ver a necessidade e o sofrimento, Jesus não conseguia ficar indiferente. Por isso, é ele mesmo quem toma a iniciativa. Não é o homem quem pede para ser curado. É Jesus quem toma a iniciativa ao dar a ordem ao homem da mão seca para levantar-se e ficar no meio da sinagoga. Ora, a mão seca fazia daquele homem um semi-morto, um morto-vivo para a sociedade da época. Inclusive, no mundo predominantemente agrário, como era a Palestina na época, as mãos eram os membros mais valorizados do corpo, porque significavam força e capacidade para trabalhar, e assim contribuíam para o bem comum. Impossibilitado de dar essa contribuição, aquele homem vivia às margens. Era uma pessoa marginalizada, excluída,
que pertencia à categoria dos rebaixados. Por isso, a primeira ordem de Jesus foi para que ele se levantasse, para que ele se erguesse. Com esse gesto, Jesus restitui a dignidade ao homem. Mostra que ele não era inferior aos demais. E, ao mesmo tempo, delineia o modelo de comunidade que seus seguidores e seguidoras devem seguir. Uma comunidade que tem as pessoas mais necessitadas como centro da atenção. Uma comunidade que traz para o meio as pessoas marginalizadas. Uma comunidade que acolhe, que cuida e que valoriza cada pessoa. Jesus formula tão bem a sua pergunta, deixando os membros da sinagoga calados, embaraçados. O mandamento do sábado, que era o mais valorizado na época, não distinguia o que se deveria fazer, simplesmente proibia de fazer qualquer coisa. Na perspectiva de Jesus, contudo, o bem deve ser feito sempre, não importa o dia nem o momento. Para ele, o princípio que deve prevalecer, acima de tudo, é fazer o bem ao próximo. E para ele não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem sempre, de modo que a indiferença ou omissão são também maneiras de fazer o mal. Para Jesus, manter aquele homem às margens, esquecido, ignorado, já seria fazer o mal. Por isso, independente de ser sábado e de estar no espaço celebrativo, o que importava era fazer o bem. Logo, não há justificativa para a indiferença ou omissão. E a indiferença dos participantes do culto na sinagoga causou indignação em Jesus a ponto de deixá-lo irado e triste. Marcos é o único evangelista que apresenta Jesus com esses sentimentos tão fortes de indignação. Com isso, ele quis provocar a sua comunidade e as comunidades de todos os tempos, incluindo as nossas. Por isso, devemos questionar sempre se nossas comunidades cristãs reproduzem realmente o agir de Jesus ou se, pelo contrário, provocam a sua ira e tristeza. E a resposta a esse questionamento depende da maneira como as pessoas, sobretudo as mais necessitadas, são acolhidas. Depende das prioridades assumidas e colocadas em prática na comunidade. Finalmente, Jesus deu outra ordem ao homem. Mandou-o estender a mão e daí a mão ficou curada. E a mão curada daquele homem significa a restauração da sua vida. Com sua saúde restituída, ele voltou a ser protagonista da própria história, ou seja, voltou a viver de fato. Certamente, Jesus poderia ter deixado para fazer essa cura em outro momento, mas o fez no sábado e na sinagoga para desmascarar uma prática religiosa excludente e segregadora. Fazendo em outro momento, ele estaria sendo conivente com aquela forma de culto ultrapassada que fomentava a indiferença ao sofrimento das pessoas, um culto indiferente à vida com os problemas concretos. E como sempre, a postura libertadora de Jesus incomodou os seus adversários duros de coração, como diz o evangelista. E isso leva os adversários a procurarem uma maneira de eliminar Jesus. Afinal, ele estava sendo um perigo para aquele modelo de sociedade e de religião. Os fariseus e os partidários de Herodes, os dois grupos citados nesse texto, representam os poderes religioso e político que se unem para eliminar Jesus. E é importante recordar que estamos ainda no início do Evangelho de Marcos. Esse texto faz parte ainda do começo do ministério de Jesus e desde cedo ele começou a ser perseguido. A sua morte começou a ser tramada muito cedo porque ele incomodava.
E nós, mesmo não sendo mais observantes do sábado, devemos também ser questionados pelo Evangelho de hoje. Somos convidados a refletir sobre as prioridades assumidas em nossas comunidades. Quais são as opções preferenciais que assumimos e, principalmente, questionar quem é que ocupa o centro de nossas comunidades eclesiais. Precisamos aprender com Jesus a discernir entre o essencial e o periférico, sabendo de antemão que o essencial é sempre a promoção do bem e a libertação do ser humano. Então, boas celebrações para todos vocês que nos acompanham e que esta palavra hoje proclamada, lida em tantas comunidades, possa de fato nos alinhar cada vez mais ao projeto original de Jesus.